Olá a todos, bem-vindo, obrigado pela participação. No tutorial 304 do Blender 3D Iniciação, eu apresentei um exercício de como a gente poderia sobrepor imagens utilizando o Blender Render. Eu vou aproveitar o tempo desse tutorial para mostrar a vocês como é que a gente pode fazer um resultado parecido com aquele que nós fizemos no outro tutorial, só que dessa vez usando o Cyclones Render e, evidentemente, o Eevee. Vamos utilizar para isso a versão experimental 2.80 para fazer aí a prática do recurso. Inicialmente nós vamos selecionar o cubo com o botão esquerdo, vamos usar a tecla X e vamos shiftear, adicionar uma Mesh Plane. Mesh adicionada, vamos dar o S de escala para aumentá-lo e vamos dar um giro pela coordenada Y. Digite separadamente as seguintes teclas RY90. Feita a rotação, pessoal, nós poderíamos fazer como fizemos lá no tutorial do Blender Render. Abrir uma janela nova para aplicar a imagem. Só que aqui na versão 2.80, nós temos aqui na parte superior uma guia que nos leva a uma workspace, que é uma área de trabalho do tipo UV Editing. Clicando nela, vocês vão ver que eu já tenho aqui a imagem UV, e aqui eu tenho já a primeira janela no modo Edit Mode, já com a malha de forma automática desembrulhada, com aquela opção U, que é o UV Mapping. Se por acaso vocês não tiverem essa malha desembrulhada, basta vocês chegarem na primeira janela, no modo de edição, com a malha selecionada, vocês digitarem a tecla U e selecionarem Unwrap. Para aplicarmos a primeira imagem, nós vamos usar uma imagem com plano de fundo transparente, que pode ser uma imagem .png, .gif, .tif. Vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui para utilizar como exemplo. Vou clicar o Open. Aqui eu já tenho um diretório onde eu já criei algumas imagens PNG, outras eu baixei, e eu criei essa aqui do Blender Render em texto metálico. Vou utilizar essa para a nossa iniciação. Vou dar o Open Image. Veja que a imagem já aparece desembrulhada aqui naquela malha. Processo já pronto. Eu não vou conseguir enxergar esse desembrulhamento tanto no modo sólido nem nos demais modos. Então vamos voltar à nossa janela principal clicando na guia Layout. Vejam que se eu utilizar aqui o modo Lock Dev ou o modo Rendered, vocês não vão conseguir obter o resultado da textura. Por quê? Porque eu preciso aplicar ao plano um material. Esse material a gente pode fazer clicando nesse ícone que representa os materiais. Vejam que eu não tenho nenhum material no plano. Vou clicar em New. E o material inicial aqui que o plano recebe é um material com uma superfície do tipo Principal BSDF. Trata-se de um node. E nós vamos mudar esse material selecionando esse pontinho aqui, transformando para um material do tipo Diffuse BSDF para a nossa aplicação. Veja que agora eu vou ter aqui uma opção chamada Color. A cor que eu estou utilizando para esse material é uma cor branca. Aqui em cima vocês vão ver que o material dado ao objeto, de forma automática, foi colocado pelo Blender como material .001. Eu posso, por exemplo, clicar aqui duas vezes e digitar branco como nome de material. Então isso aqui pode ser alterável, mas não é necessário. E o que eu vou fazer agora é, em vez de utilizar Color com cor branca, eu vou clicar no pontinho e vou usar uma textura de imagem para poder utilizar aí o recurso que eu quero. Então eu vou vir aqui na coluna Texture e escolher Image Texture. Observem que aqui onde tinha o Color, aquela cor branca se transforma com a palavra Image Texture. Eu vou ter que buscar agora uma imagem que eu tenha baixado, ou que não tenha baixado ainda, para utilizar como plano de textura para esse material. Como eu já baixei ela anteriormente lá na UV Editing, eu vou selecionar essa caixinha e vocês vão ver que o material está aqui. Eu vou usar o botão esquerdo para aplicá-lo. O material aparece. Para poder fazer essa textura ser rotacionada, eu vou rotacionar a malha. Eu vou utilizar o RX para rotacioná-lo pelo eixo X. E para poder ver como é que está essa textura,
Um detalhe, nós podemos usar tanto o Eevee como o Cyclos. A engenharia de renderização pode ser selecionada aqui, ó, clicando nessa televisãozinha. Eu estou utilizando aqui o Render Engine no formato Eevee. Eu vou mudar para o formato Cyclos. Para eu poder obter uma renderização mais rápida, eu vou observar que aqui na guia Sampling, a taxa de amostragem do render está usando um valor 128. Isso quer dizer que essa renderização ela vai sair com uma renderização com uma qualidade boa. Mas por ser uma amostragem alta, vai demorar um pouco para fazer a renderização. Então, para agilizar esse processo, já que só estamos fazendo experimento, eu vou diminuir esse valor 128 para um valor de 20. Se eu vier aqui em cima para dar o render dessa imagem, no momento que eu der o render image, vocês vão ver que a imagem ó, é renderizada com a qualidade e com a rapidez legal. Apenas para ajustar a imagem, nós vamos selecionar o ícone da câmera. Com o cursor na área, vamos digitar a tecla N para abrir a barra de propriedades esquerda, que é a barra N. Vamos rolar essa barra e vamos clicar em Lock Camera to View. Vamos travar a câmera. Clicar o N para fechar. E vamos usar o scroll do mouse para diminuir, afastando a cena. Usar o botão do meio pressionado e arrastando para poder deslocar melhor a cena. E voltando à nossa imagem normal, nós vamos então ver como é que a gente pode utilizar o recurso de sobreposição de imagem, fazendo com que essa imagem tenha um plano de fundo diferenciado. Para isso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que usar o sistema de nodes. Então eu vou encostar o cursor entre a janela de cima, que é a 3D View, e a janela de baixo, que é a Timeline, pressionar, quando ele estiver no formato de duas setinhas, e arrastar para aumentar essa janela de baixo. Aqui em cima eu vou usar o scroll do mouse para poder diminuir um pouco a visão. E aqui embaixo eu vou mudar o tipo de janela Timeline, clicando no ícone, para a janela do tipo Shade Editor. Veja que a janela de edição de nós aparece. Eu vou aproximar esses nodes com o scroll. E a priori, vocês vão notar que o que foi aplicado a esse plano é um material. Se vocês vierem aqui na barra de materiais, vocês vão ver que é um material do tipo Surface. Vejam que eu estou utilizando um node Surface. E eu estou utilizando uma cola do tipo Image Texture. E vocês vão ver que eu estou utilizando um Image Texture aqui. O que é que nós precisamos para fazer então o efeito de transparência dessa imagem e a colocação de um plano de fundo? Nós vamos inicialmente fazer o seguinte. Esse node aqui é essa saída que vocês estão vendo. Se eu tirar daqui esse node, ó, se eu desligar, vocês vão ver que a imagem não aparece. No momento que eu ligo, a imagem aparece aqui no plano, tá? Então nós vamos trazê-lo até esse ponto aqui, afastar bem, porque nós vamos criar outros nodes para fazer o efeito diferenciado. Para criar nodes, nós podemos usar o atalho Shift A, ou podemos vir aqui no menu superior, clicar em ADD. O primeiro node que eu vou criar é um node do tipo Shader Mix Shader. É um node de mistura. Então eu vou selecionar o Mix Shade, pressionar. Veja que quando eu arrasto o node está seguindo o cursor do mouse. Eu vou posicioná-lo entre o Diffuse e entre o material Alt Putty. Clicar com o botão esquerdo, vocês vejam que ele já liga automaticamente um com o outro. Mas eu vou precisar aqui desatar o nó BSD dessa opção Shader que aparece aqui no Mix Shader e jogá-lo embaixo. Vamos criar um segundo node, pessoal. É um node do tipo Shader Transparente PSDF. Selecionamos, veja que surge o node. Esse node nós vamos deixá-lo aqui em cima do Diffuse e vamos ligar esse node a essa opção que aqui está. Vamos então criar os outros nodes e a outra imagem que será a imagem sobreposta. Vamos adicionar aqui uma texture do tipo Image. Vamos usar uma outra imagem, tá? Vai ser a imagem de fundo. A imagem está aqui, eu vou selecionar, clicar nesse ponto.
Por enquanto, nesse image text nós não temos a imagem, nós vamos usar aqui a imagem que será o plano de fundo aí para o nosso resultado. Então vamos clicar em Open e vamos buscar uma textura qualquer aqui. Eu tenho algumas texturas que eu baixei. Posso usar, por exemplo, aqui essa textura de pedras aqui, Open Image. A textura por hora ainda não vai aparecer no nosso resultado. Eu vou precisar fazer o seguinte, eu tenho que também jogar nela uma superfície da mesma forma que eu utilizei aqui na primeira textura, que é Diffuse BSDF. Então eu vou clicar em ADD e vou usar um shader do tipo Diffuse BSDF. Vamos ligar o color da segunda imagem com essa superfície Diffuse BSDF. E para nós integrarmos essa imagem como plano de fundo a essa imagem que vai ser o plano de frente, nós vamos usar outro Mix Shader para misturar as imagens. Então vamos criar uma opção em ADD, vamos usar aqui um shader do tipo Mix Shader e vamos dessa vez colocar esse Mix Shader na frente do Mix Shader anterior. Veja que eu já ligo a imagem, só que aqui eu vou, pessoal, fazer isso. Vou jogar para cá, para baixo, esse node, e o node do Diffuse BSDF de cima eu vou jogar embaixo. Que nós podemos aumentar e vocês vão ter aqui uma mistura entre as duas opções. Apenas para fazer com que o alfa funcione, eu vou fazer o seguinte. O que é o alfa? É o que vai dar imagem transparência. Eu vou usar o alfa dessa segunda textura aqui ligado no primeiro Mix Shader. E vou usar o alfa da primeira textura ligado no factor do segundo Mix Shader. Aqui vocês vão notar que eu já tenho um resultado interessante de uma imagem sobrepondo a outra. O que vai valer agora aí é a condição de como a iluminação vai acontecer. Então, para melhorar essa iluminação, eu vou selecionar Light, vou usar uma luz no valor 3 e vou usar um node dando um valor 1000. Veja que se eu fizer o render agora image, vocês têm uma imagem sobreposta à outra utilizando um recurso pelo Cycles. A única diferença em relação ao Blender Render é que aqui nós vamos ter que utilizar nodes para fazer o efeito. Veja que a primeira imagem está sobrepondo a segunda aqui, conforme o efeito. E aí vocês vão me perguntar, pessoal, então vamos baixar isso aqui. O que é que eu preciso fazer para utilizar esse recurso no Eevee? No momento que você fez a sua configuração aqui no Cycles, nós vamos selecionar aqui a opção, mudando para a opção Eevee. Na opção Eevee, eu aconselho a vocês aqui em Sampling diminuir o valor de render. A de vocês deve estar em torno de 64. Eu vou baixar aqui para 16 só para agilizar o processo da renderização. Então, se eu der aqui o render, que é o F12, é assim que vocês vão ver através do Eevee. Então eu posso utilizar a mesma configuração, tanto no Cycles como no Eevee, para obter a sobreposição aí de imagem uma sobre a outra. Espero que tenha sido bem prático aí na explicação e que vocês possam experimentar essas funcionalidades aí para fazer o efeito desejado junto aos Cycles e ao Eevee. Até o próximo tutorial.